Então, irmãos, vamos orar, porque as coisas estão estranhas. Agora, essa viagem que nós fizemos, eu achei assim, olha que coisa incrível, né? Porque, vejam que interessante, quando nós estávamos lá no Rio Grande do Sul, começou essa movimentação. E começou de lá, começou pelo sul do país. Foi de lá que começou a paralisação. E nós passamos de domingo até quarta-feira, percorrendo, irmãos, foram mais de 1.500 quilômetros de estrada que nós percorremos no Rio Grande do Sul. Depois você vê essas cidades todas aí que eu falei. Todas no carro desse irmão, Carmo, que é uma van, na verdade, e uma van que não tem janelas atrás, é uma van de transporte. Então, toda vez que a gente passava pelas paralisações, e passamos por muitas, perdi a conta, umas 20 talvez, nós tínhamos que reduzir a velocidade e paramos em pelo menos metade delas, porque os caminhoneiros achavam que a gente estava transportando alguma coisa e tínhamos que parar lá também. Só que aí a gente explicava que não e a gente seguia a viagem. Mas, irmãos, essa história de que eles estão bloqueando estradas é mentira. Não estão bloqueando, nós não encontramos nenhuma estrada bloqueada. O primeiro vídeo que eu gravei pedindo oração sobre essa questão da paralisação dos caminhoneiros, naquele momento estava parado, mas era a Polícia Federal que parou. Depois liberou, a própria polícia, vocês podem ver isso no vídeo, que eu gravei de dentro da van. Então, não existe essa história de que eles estão fechando estradas, isso não é verdade. E tomem cuidado com a mídia, toda ela. Mídia que eu digo de televisão, jornais da Rede Globo, Bandeirantes, principalmente essas duas emissoras, tá? Rede Globo e Bandeirantes, são vendidas ao governo. SBT também. A Sherazade comprovou que é uma falsa, tá? Sherazade comprovou que não é de direita coisa nenhuma, tá? Ela é mais uma que está com medo do que vai acontecer. E então ela está contra a paralisação dos caminhoneiros, que é uma paralisação justa, porque do jeito que está não podia continuar, irmãos. R$5 o litro da gasolina. Pelo amor de Deus, o que é isso? Aí você vai no Uruguai, é R$2 a gasolina. Na Bolívia, o Brasil vende para a Bolívia gasolina a menos de R$2. E o povo brasileiro pagando R$5 de combustível. Para onde vai esse dinheiro? Será que as estradas estão lindas e maravilhosas, irmãos? Para não falar do IPVA e outras coisas mais, do IPTU que subiu absurdamente, conta de energia elétrica e tudo mais. Chega, irmãos, chega. Vocês não acham que chega? Vocês não acham que chega? Ah, pastor, mas está faltando as coisas. Mas, irmãos, como mudar um governo sem dor? É impossível, irmãos. Não tem como. É como uma cirurgia que tem que ser feita sem anestesia. Mas ela tem que ser feita. Esses governantes todos que estão aí têm que cair, irmãos. Agora, a minha preocupação é o militarismo assumir e a coisa piorar, ao invés de melhorar. Porque o problema é o ser humano que é corrupto. E militares também são seres humanos. Tá? Então, irmãos, a saída é Jesus Cristo. Tá? Eu não confio em Bolsonaro, muito menos em Lula, nem em intervenção militar. Eu confio em Jesus Cristo. E essa situação que a nossa nação está enfrentando é culpa da igreja. É culpa da igreja, que já não ora mais como deveria e não prega o verdadeiro evangelho. Claro que algumas pregam, mas infelizmente a maioria não prega mais isso. Não prega mais a palavra. Então o que nós estamos vendo hoje? A consequência de pelo menos 20 anos de uma igreja que virou as costas para a palavra, para a oração, para o evangelismo, que tem pregado uma outra palavra, a ponto de, não sei se vocês se lembram, não me lembro agora mais que político foi, mas uma câmera escondida lá em Brasília, no gabinete de um certo político, pegou o político orando, agradecendo a Jesus pela propina. Vocês lembram disso? Alguém lembra disso? Lembra? Que benção. Que bom que vocês não esqueceram, porque o brasileiro tem memória curta, né? Curta mesmo, que eu não lembro mais o nome do corrupto.
que fez essa oração, duvido que vocês lembrem, né? Mas é isso. Aí, amados irmãos, como é que alguém ora agradecendo por uma coisa errada? Agradecendo a Jesus pela corrupção, irmãos. Que evangelho aquele homem ouviu? Um outro evangelho que não é esse, que não é o do arrependimento, que não é o da transformação de caráter. De caráter. Está cheio de crente aí mau caráter. Cheio, irmãos. Por culpa do que é pregado atrás dos púlpitos de muitas igrejas, que não confrontam o pecado, esses pastores. E como disse Leonard Ravenhill, esta geração de pregadores responderá por essa geração de pecadores. E é por conta dessa geração de pregadores, que não pregam mais todo o conselho de Deus, mas só o que o povo quer ouvir. Só o que o povo quer ouvir. Como por exemplo, irmãos, eu vou colocar aqui, desculpa pastor, eu sei que o senhor pediu para desligar, eu só não desliguei por um motivo, que eu vou usar aqui para gravar a pregação aqui, que o computador está dando problema ali para gravar. Irmãos, vocês não vão acreditar nisso, desculpa, mas só para vocês terem uma noção de como é que estão os pastores hoje querendo passar a mão na cabeça dos irmãos, escutem só esse áudio que me mandaram de uma igreja famosa, tá? Escute aqui, vou colocar aqui. Boa noite, pastor F***ão passando para desejar a você uma noite maravilhosa e abençoada. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto na vai ser um domingo poderoso e transformador. Eu tenho a palavra de Deus para o teu coração, eu quero trazer paz, eu quero trazer gozo ao teu coração e eu quero trazer principalmente esperança para você que está me assistindo e para você que está me ouvindo agora. Não, Deus não vai vir e Deus não está vindo com juízo sobre o Brasil. Esse não é o Deus que nós servimos, não é o Deus que nós amamos e nos entregamos a Ele. Nosso Deus é um Deus de graça, é um Deus de favor, é um Deus de esperança. Deus não está vindo julgar o Brasil, Deus está vindo restaurar o Brasil. O Brasil tem, sim, um lugar de esperança guardado para ele. O Brasil é, sim, um país guardado pelas mãos de Deus. Eu quero liberar sobre a sua vida nesse domingo. Por que as tempestades, então, acontecem, pastor? Qual o propósito dessas tempestades que a gente tem enfrentado no Brasil? Por que a gente tem enfrentado tantas batalhas e tantas lutas? O que tem acontecido? Por que eu enfrento tempestades? Qual é o propósito desse sacode todo que a gente está vivendo? Nesse domingo, eu tenho a resposta de Deus para você. E a resposta de Deus é recheada de esperança. A resposta de Deus é recheada de fé e vai encorajar você a viver uma semana poderosa e um ano incrivelmente abençoado. Se eu fosse você, eu não perderia de jeito nenhum. 10h30 e 18 horas, eu, pastor, tem uma mensagem de Deus para o teu coração. Tempestades, por que elas vêm? Qual é o propósito dela? E o que Deus pode nos ensinar no meio dessas tempestades que a gente tem enfrentado no Brasil? Prepare-se para sair incendiado da com respostas e principalmente com muita direção de Deus para a tua vida. Te amo, te abençoo e espero você 10h30 e 18 horas. Valeu! Eu te abençoo, não é mais Deus te abençoe não, eles se acham deuses. Eu vou liberar uma palavra de bênção, eu vou liberar, que negócio é esse? O Deus ego? Eu não quero que nenhum de vocês libere nada para mim não, eu quero que Deus libere. Deus libere, não quero nada com o homem, sabe? Então, nesse momento que nós precisamos chorar, que nós precisamos jejuar até, essas mega igrejas estarão lá cantando, dançando e liberando palavras de muita alegria, sabe? Você vai ter uma semana poderosa, por isso estão lotados. Por quê? Porque estão pregando o que o povo quer ouvir, não o que o povo precisa ouvir. Aí eu me lembrei de duas passagens, Jeremias 14:13. Então disse eu, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem, não vereis espada nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. E então disse-me o Senhor,
Os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Jeremias 14, 13. E me lembrei de 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. As ilusões. Estão dizendo, como lá em Jeremias, que não haverá espada, que não haverá fome, que haverá verdadeira paz neste lugar. Só que quais eram as atitudes dos profetas quando na nação, quando no povo de Israel vinha a fome, a escassez, a violência? O que os profetas faziam? Liberavam palavras de vitória e prosperidade? Ou confrontavam o povo com seus pecados, mostrando que o pecado do povo é que estava trazendo aquele juízo de Deus? Porque os políticos que os brasileiros têm são sim juízo de Deus. Aqui não tem terremoto, aqui não tem furacão, aliás, até tem terremoto, mas nada que destrua casas e prédios. Não tem terremoto, não tem furacão, tornado até que uma vez ou outra aparece, mas raramente, né? Não tem vulcão, aliás até tem, né, inativos, aqui em São Gonçalo mesmo tem um inativo, mas em compensação tem uns políticos que só misericórdia, né? Só misericórdia. Acho que é pior do que essas calamidades todas juntas. Isso é juízo, irmãos, juízo de Deus, por um povo idólatra, quando não idolatra imagens, idolatra pessoas, por um povo que não leva a sério a palavra de Deus, que nem conhece a palavra de Deus, que não quer conhecer, tem Bíblia, mas não lê. E quando lê, não ora. O que adianta? Não pratica a palavra. Então, amados, precisamos nos humilhar na presença de Deus. É isso que nós precisamos. Precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós estamos passando um tempo de tribulação, e antes de vir aqui subir no púlpito, eu imprimi no gabinete as referências à palavra tribulação. Tribulação, que no grego é tlipsis, e significa, no grego koiné, no grego do tempo bíblico, vocês sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Chamado grego koiné. E essa palavra tribulação significa, no original grego, ato de prensar, de imprensar, pressão. Sabe o que isso me lembra? Me lembra, por exemplo, que hoje eu fiz uma limonada. E eu não uso espremedor elétrico, né? Eu gosto de eu mesmo, parto no meio o limão, enfio nele o garfo e vou fazendo assim, apertando, até tirar a última gota. Até tirar a última gota. Assim que eu espremo, faço uma boa limonada, né? E eu penso, irmãos, que a tribulação Deus permite para nos experimentar, queridos irmãos. Para saber o que tem dentro de você, o que tem dentro de mim. O que tem dentro de nós? Às vezes, você pega uma laranja, parece que ela está boa. Mas alguém aqui já tomou um suco de laranja em que uma das laranjas estava podre? Já aconteceu com alguém? Não é horrível? Estraga tudo. Não dá para tomar. Não dá para tomar. Então é assim, às vezes por fora parece que está muito bonito. Você só vai saber o que tem ali dentro se espremer. Se espremer. E quando nós somos espremidos, é que se revela quem nós somos. Quem nós somos. Então, eu gostaria que você visse com outros olhos esse tempo que nós estamos vivendo de tribulação. Porque estamos vivendo um tempo de tribulação. Estamos vivendo. E eu tenho aqui 43 ocorrências no Novo Testamento com a palavra tribulação.
E em todas essas referências, praticamente, pode ser que uma, duas, não, mas em todas elas, o termo se refere a nós, a servos de Deus, passando tribulações. Então não se espantem de passarem tribulações, amém, queridos? Não há nada de espantoso nisso. Inclusive, eu vou ler algumas aqui. Não precisa abrir agora, se Deus assim permitir, essa mensagem vai para a internet. Vou colocar aqui para gravar, não é a leitura do texto, mas já estou entrando praticamente na mensagem aqui. Então, pronto, já está aqui gravando. Por exemplo, Mateus 24:9, o Senhor diz: então sereis atribulados, e vos matarão. E a palavra atribulados aqui é esta, tlipsis, tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Outro versículo, Marcos 4:17, falando sobre a parábola do semeador. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia. Só que o termo grego original é tribulação. Traduziram como angústia na Almeida atualizada, mas o original mesmo é tlipsis. Em lhes chegando a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Aqui se refere à semente lançada sobre a rocha. Outra passagem, João 16:21. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da tribulação. Não é aflição, tribulação. E aqui o Senhor está usando isso como ilustração a respeito do que a igreja tem que passar. João 16:33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis o quê? Aflições. Só que no grego a palavra é tlipsis, tribulações. Então a versão muitas vezes nos atrapalha em português. Eu não sei por que não traduzem tudo com um termo só, tribulação, tribulação, tribulação. Às vezes colocam aflições. Eu penso que esses tradutores que traduzem para o português, eles tentam aliviar um pouquinho, entendeu? Por que não disse logo o termo mesmo? No mundo tereis tribulações. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? E é esse o texto básico que eu queria usar aqui. Abra sua Bíblia em João 16:33, por favor. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ao encontrar, fique de pé, por favor. Glória a Deus. Glória a Jesus. João 16:33. Oremos. Pai, rogamos a Ti que a mensagem que Tu me deste seja, Pai, ministrada na direção do Teu Espírito Santo. Que já não seja eu, mas o Teu Espírito Santo falando através do Teu servo, e que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti, para sempre. Pai, fala aos nossos corações, Senhor. Pai querido, onde houver medo, que este medo seja completamente dissipado, e que no lugar do medo venha a fé, venha a certeza de que nós, Pai, em Ti somos mais que vencedores, e que isto seja para a Tua glória, Senhor. Então, Pai amado, conceda-nos o entendimento da Tua palavra, Senhor. Conceda-nos, ó Pai, no lugar do desespero, a esperança. No lugar, Senhor, de nós estarmos sem rumo, Pai, sem uma direção. Ilumina a nossa caminhada, Senhor. Lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, luz para o nosso caminho, Senhor. Mostra-nos o caminho que devemos andar, Senhor. Enche-nos da Tua paz.
para a glória do teu nome, Senhor. Nós assim oramos, em nome de Jesus. E todos digam amém. João 16, 33. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Podem sentar-se, por favor. Não estou pecando em substituir a palavra aflição por tribulação, tendo em vista que no original grego a palavra é de fato tribulação, e não aflição. É claro que tribulação também traz aflições, mas tribulação é no original. É um termo um pouco mais forte, né? Que significa aquilo que eu disse no início, um ato de pensar, impressão, pressão. Então, amados irmãos, no mundo passamos por tribulações. No mundo temos aflições. No mundo enfrentamos situações difíceis. A nível financeiro, a nível de saúde, a nível familiar, a nível sentimental, passamos tribulações. Não é porque somos cristãos que estamos livres disto, irmãos. Precisamos compreender que ao nos convertermos a Cristo, nós não estamos adentrando num paraíso na terra, irmãos. A mensagem que diz que ao nos convertermos nós não sofreremos mais, em algumas igrejas há uma placa escrito chega de sofrer. Isso não é verdade, irmãos. Há sofrimento sim, para quem se converte a Cristo. E eu diria até que muitas vezes aumenta o sofrimento. Porque se você realmente se converter a Cristo, em primeiro lugar os teus familiares não cristãos vão perseguir você, vão ridicularizar você. Pelo menos no início acontece isso, como aconteceu comigo. Acontece. Seus colegas de trabalho ou de escola vão zombar de você, vão ridicularizar você. E se você for um discípulo mesmo fiel de Cristo, fiel mesmo de Cristo, não tenha dúvidas de que até evangélicos vão perseguir você. Tá? Vão dizer que você está sendo muito santo, que não precisa ser tanto, que não precisa levar tão a sério a palavra assim. Essa não é a verdade, irmãos? Então, às vezes o sofrimento até aumenta, porque, como por exemplo, quando me reconciliei com Cristo, depois de um tempo de afastamento, não do Senhor, mas da congregação da qual eu fazia parte, ao me reconciliar com o Senhor me disse: você agora não minta mais para vender os seus produtos. Não que eu mentisse, mas eu omitia informações dos clientes. E quando eu parei de omitir informações, as minhas vendas caíram. E o meu gerente me questionou por que eu estava fazendo aquilo. E eu disse: porque eu sou de Cristo, e eu não vou mais omitir dos clientes essas informações. E ele começou a me perseguir, me tirou do stand que eu vendia. Ele dizia: eu preciso de alguém ali que produza, de alguém que conte a historinha que eu quero que seja contada. Então existe uma perseguição. Não tem como nós sermos cristãos e sermos desonestos, irmãos, e mentirmos. Coisa que eu não entendo é como que alguém se diz servo de Cristo e pratica mentira, mesmo sendo uma mentirinha. Eu não entendo isso, irmãos. De vez em quando a gente pega umas coisas assim, e o que mais me deixa aborrecido é quando são irmãos aqui da nossa congregação. Mentirinhas. Quando é que vamos entender que o pai da mentira é o diabo? E que se praticarmos a mentira, nos tornamos filhos do diabo? Então são coisas assim. Então, para que nós
realmente sejamos em Cristo mais que vencedores, precisamos levar a sério os seus ensinamentos, irmãos. Precisamos pagar o mal com o bem, orar pelos que nos perseguem, fazer o bem aos que nos fazem o mal. Agora, sem o Espírito Santo é impossível, irmãos. É impossível. E essa nação está do jeito que está, porque o que mais tem hoje em dia, infelizmente, são falsos convertidos. Não se converteram. Colocam uma capa de religiosidade. Estão agora, nesse momento, em supostos cultos ao Senhor, mas onde a palavra mesmo é desprezada. Como eu acabei de mostrar aqui, só se pregam palavras de motivação, de autoajuda. Eu recebo todo dia, irmãos, mensagens de irmãos de todo o Brasil. Como, por exemplo, ontem eu recebi de uma irmã dizendo: pastor, na igreja que eu congregava, não consigo mais congregar ali, as pregações são todas envolvendo psicologia. Mas a palavra mesmo que transforma não é pregada. E somente a palavra de Deus é que nos gera de novo, que nos faz uma nova criatura, irmãos. Somente a palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra, dela nos alimentarmos, meditarmos na palavra. A palavra meditar, no hebraico, ela é a mesma palavra utilizada para ruminar. Os bois, quando comem o pasto, ruminam. Você sabe o que é isso, não sabe? Comem e ficam mastigando, e só depois que mastigam bastante, engolem. E assim tem que ser com a palavra. O que é meditar? É eu ler um texto como esse aqui, que nós acabamos de ler. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você prestar bem atenção, aos olhos humanos há uma incoerência aqui. A impressão de que há um erro aqui nesse texto. Porque o que nos deixaria realmente contentes, motivados, o que de fato nos ajudaria, seria se o texto dissesse assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz, no mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, vocês vencerão o mundo. Mas é isso que o texto diz? Não. Não é interessante? O Senhor vai compondo uma situação: vocês terão paz em mim, no mundo terão aflições, mas tende bom ânimo. Aí quando nós esperamos que ele diga: vocês vencerão o mundo, ele disse: eu venci o mundo. Se nós meditamos nisso, vamos compreender o seguinte: que é no Senhor que está a nossa vitória. Nele, e somente nele, é que somos mais que vencedores. Em Cristo. Em Cristo. Não numa religião, que seja qual for, não numa religião. E eu não estou aqui desmerecendo denominações cristãs, mas o que eu quero dizer com isso é que denominações cristãs, como a nossa Igreja Bíblica Cristã, são criações humanas, mas devem ser meios pelos quais nós chegamos à verdadeira religião, que é Cristo. Jesus é a verdadeira religião. Porque a palavra religião vem do latim religare. Religar o homem com Deus. E quem é que nos religa com Deus? Somente Jesus Cristo. Então, o que acontece em espaços como esse, onde nós temos ali, de frente para a rua, uma placa escrita lá, o nome de uma denominação, o que deve acontecer em espaços como esse, são momentos de edificação em Cristo. Nós precisamos ser apenas o meio pelo qual nós nos motivamos a nos aproximarmos ainda mais dele, do Senhor, e termos um relacionamento com ele,
termos um relacionamento com Ele. Então é muito importante, amados, que nós compreendamos isto. Estamos passando por um momento de tribulação, sim. E a nossa resposta a isto precisa ser nos aproximarmos ainda mais do Senhor, nos certificarmos de que nós estamos nele, de que estamos em Cristo. Precisamos provar a nós mesmos se de fato estamos na fé. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse o Senhor. Será que temos permanecido no Senhor? Quando eu estava em Ijuí, minha esposa e eu, nós ficamos impressionados com algo que acontece naquela cidade. E o pastor Josué nos disse que aquela é a cidade mais famosa do Brasil por isto que acontece ali. É a cidade na qual, quando qualquer pedestre coloca o pé na faixa de pedestre, os carros param na hora. Na hora. Impressionante. Impressionante. Não precisa sinal estar aberto, fechado. Colocou o pé na faixa de pedestre e os carros param. Constatamos isso porque caminhamos lá uns 2 quilômetros pelo centro de Juí. Pastor Josué e sua esposa nos mostrando a cidade, nossa irmã Adriana. Foi uma bênção, né? E nós constatamos isso. E ele disse, pastor Alan, existe até na internet uma matéria sobre isso. Ijuí é a cidade brasileira em que o pedestre mais é respeitado na faixa de pedestres. Quando ele põe o pé na faixa, ele pode ir de olho fechado, que os carros param. Irmãos, param mesmo. Impressionante. Impressionante. Mas aí, eu fui atravessar uma rua e o carro não parou. Aí o pastor falou, não pastor, é só na faixa. O senhor está atravessando num lugar que não tem faixa. Falei, obrigado por me alertar. Só na faixa. E naquele momento o Senhor me deu uma ilustração, que eu até falei para ele, eu vou usar isso ainda pregando, não sabia que era tão rápido que eu usaria. Porque isso me faz pensar que da mesma forma é em relação a Cristo. Enquanto estamos nele, estamos seguros. Se não andamos nele, corremos risco, irmãos. Estamos correndo risco, queridos irmãos. E se nós realmente estamos em Cristo, em primeiro lugar, nos arrependemos de nossos pecados. Em primeiro lugar. Se estamos em Cristo, nos arrependemos de nossos pecados. Aquele que peca, estou falando do mesmo pecado, né? E não se arrepende, mas antes é praticante do pecado, cuidado, porque a primeira epístola de João revela que este é do diabo, aquele que pratica o pecado, é do diabo, misericórdia. Lembram-se que eu disse quem é o pai da mentira? Então se é o pai da mentira, imagine dos outros pecados, né? Imagine dos outros pecados, que aos olhos humanos são ainda piores do que a mentira, não é verdade? O roubo, o adultério, a fornicação, o assassinato, entre outras coisas mais. E os pecados internos, né? Ganância, vaidade, egoísmo, inveja. Se estamos em Cristo, queremos ser santos. Queremos ser santos. Queremos andar em santidade. Uma coisa interessante é a seguinte. Veja comigo, por exemplo, por favor, a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Paulo escreveu aos Romanos no capítulo 1, versículo 1, o seguinte. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu
pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne. Vou pular para o versículo 7, porque a introdução de Romanos é muito longa. No versículo 7, a todos os que estais em Roma, amados do Senhor, chamados o quê? Chamados santos. Ele não disse chamados pecadores. Por que ele não disse isso? Porque pecador é quem pratica o pecado. Nós não temos mais que ser praticantes do pecado. Vamos agora para 1 Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados o quê? Santos. E em quem somos santificados? Em Cristo Jesus. Andai nele, estai nele. Se estamos em Cristo, somos santificados. Se estamos em Cristo, meditamos na sua palavra diariamente e oramos para que essa palavra se torne viva em nós, que andemos nessa palavra. Na leitura bíblica, quando nos deparamos com algum trecho no qual nós não estamos nos identificando, como por exemplo, eu não sei porquê, o Espírito Santo está me falando falar de mentira aqui. Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu irmão. Tem mentiroso aqui hoje, hein? Isso não estava premeditado. Tem mentiroso aqui hoje. E o Senhor está te trazendo essa palavra para que você se arrependa, para que você não pereça, para que você não seja encontrado filho do diabo. Tem mentiroso aqui. Porque é a terceira vez que o Espírito Santo me leva a falar sobre mentira aqui. Não é triste isso, irmãos? Deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu irmão. Eu estou lendo e me deparo com esse versículo. E é claro que o Espírito Santo vai falar. É com você. Se eu estiver praticando a mentira, o que eu tenho que fazer? Parar naquele momento a leitura e orar. Senhor, eu me arrependo de toda mentira. Eu me arrependo, te peço misericórdia, perdão, me ajuda, Pai. Me ajuda, Senhor, coloca uma trava na minha boca para eu não mentir mais. Em nome de Jesus. Então, se nós estamos em Cristo, somos santificados. Porque existe uma ideia, irmãos, que eu vejo que está muito disseminada hoje na igreja. A ideia de que somos pecadores. Eu só vejo Paulo nos chamar de santos, irmãos. Somos santos. 2 aos Coríntios, vamos continuar. 2 aos Coríntios. Paulo, 2 Coríntios 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Mais uma vez santos. Mas talvez você dirá, mas pastor, Paulo escrevendo a Timóteo, vamos lá. Paulo escrevendo a Timóteo, creio que foi a Timóteo, se eu não estou enganado. Aquele versículo, me ajudem, que Paulo diz que é o pior dos pecadores. Pior dos pecadores, me lembrem. Eu não estou usando esboço aqui hoje, tá, irmãos? E não tenho boa memória para gravar capítulo e versículo. Onde está esse texto? Isso, obrigado. Eu estava em dúvida se era 1 ou 2 Timóteo, estava aqui na 2. 1 Timóteo 1,15. Obrigado, pastor. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então vejam que interessante. A todos os convertidos a Cristo, Paulo chamava de santos. Mas quando ele se referiu a si mesmo,
ele se chamou de pecador. Por quê? Duas razões. Primeira, ele estava fazendo referência ao seu passado. Ele foi um perseguidor da igreja, antes da sua conversão. Consentiu na morte de cristãos. Fez cristãos blasfemarem. Ele mesmo confessa isso em suas epístolas. Então, se referindo ao seu passado, ele disse a respeito de si mesmo que era o pior dos pecadores. Ou o principal, mostrando que se ele, tendo sido um perseguidor da igreja, encontrou misericórdia e graça em Cristo Jesus, qualquer um de nós que não cometemos nenhum pecado tão grave quanto esse, também podemos ser transformados pelo Senhor e santificados por Ele. Ou você pensa que Paulo não era santo? Santo no sentido de separado, de alguém que se separava desse mundo, que queria andar em Cristo, viver para Deus. E a segunda razão pela qual ele se chamou de pecador é porque nós não podemos ter a respeito de nós mesmos uma avaliação acima do que convém, irmãos. Então não pense de si mesmo que você é o tal, que você já está forte o suficiente, porque o próprio Paulo ouviu do Senhor que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, e Paulo chegou a uma conclusão: quando eu estou fraco é que sou forte. Então, estar em Cristo não significa nos acharmos os tais, os poderosos, os fortes, os inabaláveis, os que nunca cairão em tentação. Antes, pelo contrário, significa nos humilharmos na presença do Senhor e reconhecermos que nele, e somente nele, é que podemos nos refugiar de toda tentação, de toda tribulação, e encontrar a vitória, irmãos, na nossa vida, para a glória de Deus. Somente em Cristo, somente em Cristo. E Ele está vivo. Ele está vivo. Jesus vive. Jesus não está morto. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele está vivo. E quando você o chama, Ele te ouve. O Senhor nos prometeu: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você acha que justamente nesse momento de tribulação que nós passamos, o Senhor não estaria com você? Ele está com você. Ah, pastor, mas eu oro e não sinto nada. E quem disse que fé é sentimento? Você não precisa sentir arrepios para saber que Deus está contigo. Seja fiel ao Senhor e confie, porque aquele que fez a promessa cumprirá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado do meu Pai, e eu me manifestarei a Ele. Aleluia! O Senhor se manifestará a nós, se guardarmos os seus mandamentos, se nos convertermos, se nos humilharmos. Mas precisamos fazer isso. Precisamos. Aquele que se aproxima de Deus não somente tem que crer que Ele existe, mas também tem que crer que Ele existe. E hoje eu vejo crentes que oram sem nenhuma motivação, como se estivessem falando com as paredes. Pense comigo, irmãos. Se Deus tem o poder de fazer o sol nascer a cada dia, de fazer com que a lua tenha suas estações, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, o poder de controlar o universo, o poder de proteger o nosso planeta de milhares de asteroides que o ameaçam. Os cientistas agora, com os equipamentos mais modernos, mais sofisticados, os astrônomos, estão chocados com a descoberta que fizeram, de que diariamente o nosso planeta é ameaçado por dezenas de asteroides diariamente, e que há mais de 900 asteroides que poderiam acabar com a vida na Terra. Mais de 900 asteroides.
que fazem órbita no sistema solar e que passam perto da Terra, ano após ano, década após década, século após século, milênio após milênio, e nenhum deles atingiu a Terra. Agora, o que mais me espanta é que nem assim esses cientistas se dobram a um Deus poderoso que nos tem guardado, irmãos, porque Ele é amor, porque Ele é misericórdia. Então, sempre que você orar, se lembre disso, que o Deus ao qual nós estamos orando é o Criador do universo. Do universo. Não há impossíveis para Ele. Não há impossíveis para Deus. Se Ele controla o universo, Ele não teria o poder de ouvir a sua oração. Hã? Ele ouve a tua oração. Ouve. Ele ouve. Converse com o Senhor. Converse com Ele. Ele te ouve. Ele é onisciente. Hoje existe um movimento na internet dizendo que se nós não chamarmos o Filho de Deus pelo nome certinho, Ele não nos ouviria. Dizendo que o nome do Filho de Deus não é Jesus, literalmente não é mesmo. Não é mesmo. O nome Jesus é um nome que foi latinizado do nome de Cristo, mas é importante lembrar que quando o nome do Filho de Deus foi escrito nos pergaminhos, nos manuscritos gregos, o nome ali já era outro. Não era o nome hebraico, aramaico, e existe até uma divergência, se o nome correto é Yahshua, Yeshua, Yeshua, e tem mais um outro que me fugiu agora. Há uma divergência até entre os que defendem isso, que você tem que falar o nome certinho, porque se você não falar o nome certinho, então é um outro Deus ao qual você estaria orando. Será que isso realmente procede? Claro que não. Aliás, se essa mensagem for para a internet, eu pretendo colocar na descrição desse vídeo o link de um vídeo que foi para o ar ontem, do nosso amigo Israel Fontura, lá do Rio Grande do Sul, com o qual eu estive nessa viagem em Viamão, e que nele ele fala sobre essa questão. E aqueles que pensam dessa maneira se esquecem que na Escritura o nome já foi mudado, de Yeshua ou Yeshua ou Yahshua para Iesos, em grego, Iesos. Não podia terminar com o A, porque senão seria um nome feminino em grego. Semelhante coisa aconteceu com o nome de Cefas, Kefa, em aramaico. Cefas é o nome traduzido do grego para o português, mas que significa pedra. Mas como é que nós o chamamos de Pedro? Mudamos de pedra para Pedro, porque pedra é um nome feminino. Mas quando Jesus disse, tu não se chamarás mais Simão, e sim Kefa ou Cefas, ele estava dizendo, tu te chamarás pedra. E em português está, tu te chamarás Pedro. Compreende? Ah, sim. Disparou o alarme? Tá. Foi esse troço que passou aí na frente com esse barulho todo. Até dispara alarme de carro, misericórdia. É que o sensor do meu carro, ele reconhece bandido de longe, irmãos. O bandido não precisa nem tocar no carro que já dispara o alarme. Passou perto, já dispara. É um sistema anti-funk, né? Então, irmãos, isso é para ilustrar a proteção que Deus nos dá, irmãos. A palavra diz que o diabo anda ao derredor, como leão, bramando, procurando a quem possa tragar. Mas a mesma palavra também nos diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então,
Meus amados irmãos, não temos o que temer, a não ser o pecado. Não peque. Não entristeça o Espírito Santo, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Esse dia está muito perto de chegar, irmãos. Muito perto de chegar. Mas aconteça o que acontecer, se refugie em Cristo. Nele e somente nele nós encontramos paz e vencemos toda e qualquer tribulação. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nosso querido Pai Celestial, Senhor, nós nos arrependemos, ó Senhor, de nossos pecados. E Pai querido, assim como Daniel, Senhor, teu profeta, teu servo, Senhor, se humilhou diante de Ti, confessando os pecados da sua nação. Da mesma forma, Pai querido, nós aqui, que moramos neste país, que fazemos parte dessa nação, Pai. Ainda, ó Deus, que não sejamos mais deste mundo. Ainda, Pai querido, que de fato a nossa nação seja celestial, Pai. Mas nós aqui, Senhor, somos chamados de brasileiros, Pai. E queremos nessa hora, Pai, te pedir perdão pelos pecados dessa nação, Pai. Pela idolatria dessa nação, te pedimos misericórdia, Pai. Senhor, perdoa-nos, ó Senhor. Senhor, tem misericórdia, Pai, dessa nação, Pai. Tem misericórdia da idolatria que assola não somente religiões que usam imagens de escultura, mas idolatria que entrou até no meio que se diz evangélico, onde se idolatram cantores, se idolatram pastores, se idolatram apóstolos. Ó Senhor nosso Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da idolatria ao dinheiro, Pai. A Tua palavra nos ensina que aquele que é avarento é idólatra, aquele que ama o dinheiro é idólatra, idolatra o dinheiro. E o dinheiro é ídolo nessa nação, Senhor. É adorado nessa nação. E te pedimos perdão, Senhor. Ó Senhor, perdoa, Pai, por toda essa idolatria do povo brasileiro, que está até no meio evangélico. Tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia. Nós repudiamos esse bezerro de ouro chamado teologia da prosperidade. Repudiamos essa distorção das Escrituras, porque o nosso tesouro é Cristo. O nosso tesouro é o Senhor Jesus. E te pedimos perdão. Te pedimos perdão pela corrupção que tem assolado esse país. Perdão, Senhor, porque esses políticos vieram do povo, Senhor, e foram eleitos pelo povo, Senhor. E muitos daqueles que os acusam de corrupção, se estivessem no lugar deles, talvez fariam até pior. Só não roubam porque não têm oportunidade. Então, Senhor, te pedimos perdão, Pai. Perdão pelo amor ao dinheiro nesse país. Perdão, Senhor. Perdão, Pai. Perdão. São tantos outros pecados, ó Senhor. A promiscuidade, Senhor, também. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia, Senhor. Perdoa-nos, Pai. Nós nos arrependemos, Pai. Nos arrependemos de todas as vezes que ficamos calados diante da injustiça. Perdão pela violência, Senhor, que assola essa nação. Perdão por quanto nós mesmos desejamos o mal para aquele que pratica o mal, ao invés de orarmos para que ele se arrependa e se converta a Cristo, como ocorreu com Saulo. Ó Santo Deus, te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque nossas lágrimas não estão escorrendo pelo nosso rosto, Pai. Perdoa-me porque eu deveria estar chorando nessa hora, Pai. Deveria estar chorando, Pai, pela situação em que se encontra a igreja evangélica nesse país.
chorando, Pai querido, por causa de tantos escândalos envolvendo pastores, bispos, apóstolos. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, porque nós não estamos realmente nos importando, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda-nos a estarmos em Ti, a andarmos no Senhor, andarmos em Cristo, a permanecermos em Cristo, sempre nos arrependendo de nossos pecados e buscando santificação, e nos enchermos da Tua presença, de fé, de humildade, mansidão, de amor, para a Tua glória, Pai. Reveste-nos, ó Pai, do Teu poder, enche-nos do Teu Espírito Santo, para que continuemos dando bom testemunho de Cristo, Senhor. Aconteça o que acontecer, que jamais venhamos nos corromper, Pai, que jamais venhamos mentir, que jamais venhamos roubar, que jamais venhamos enganar, que jamais venhamos nos corromper ou concordar com a corrupção. Ajuda-nos, Pai, nesse momento, ó Deus. Guia-nos, ó Pai, nessa hora. Livra-nos de nós sermos enganados, Pai, por movimentos. Ajuda-nos, ó Deus, a não nos esquecermos do poder que há em Ti, e de que este povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus pecados, então o Senhor ouvirá dos céus, Pai, e nos perdoará os pecados, e irá sarar a nossa terra, Senhor. Oh, Pai, esse é o caminho, nos humilharmos e orarmos, Pai. Oh, Senhor, tira a dureza do nosso coração, Pai, que venhamos nos humilhar na Tua presença, e que isso seja para a Tua glória, Pai. Onde estão as nossas lágrimas, Senhor? Ajuda-nos, Pai, eu te rogo, ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos a chorar pelos nossos pecados e pelos pecados da nossa nação. Ajuda-nos, Pai. Nós assim oramos, Pai, e te pedimos que esta mensagem não seja esquecida, mas praticada em nossas vidas, Pai. E que todos os dias nos lembremos de orar pelos nossos governantes, porque por falta de orações como esta é que o país está do jeito que está, Senhor. Tem misericórdia de nós, Pai, nós te rogamos. Tem misericórdia dessa nação, que verdadeiramente possamos dizer que esta nação é do Senhor Jesus, para a Tua glória. Amém e amém.